Então, irmãos queridos e amados, é uma alegria estar com vocês nessa manhã. E vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versos 13 e 14. Olha aqui uma grande verdade, uma verdade libertadora, gigantesca, que nós vamos ler, que precisa ser pregada. Só que se você for procurar uma pregação nessas que aparecem na televisão, eles nunca falarão nada disso para vocês, nunca. Então olha lá, Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Deus, o Senhor Jesus, o que Ele já fez? O que Ele já fez? Olha o tempo do verbo. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando eu fui transportado, estou no reino, o que eu encontro lá? No qual, neste reino, nós temos o quê? A redenção. O que é a redenção? Fim da escravidão. E encontro mais uma coisa, a remissão dos pecados, ou seja, a retirada de todos os meus pecados, o pagamento de todos os meus pecados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. O que é um transporte? É sair de uma situação, de uma localidade, e ir para outra situação, outra localidade. Ou seja, Ele nos libertou do império das trevas e me transportou e me pôs em Cristo, no reino do Filho do seu amor. Então nós que cremos, que conhecemos o Evangelho, nós fomos transportados, saímos do cativeiro das trevas, das prisões, das maldições, da condenação, do poder do diabo, e fomos postos, como se você fosse posto dentro de um cofre forte, que só Deus tem o segredo. Nós fomos postos no reino do Filho do seu amor, e ali nós encontramos a redenção e a remissão dos pecados. Nós fomos postos no reino, e o reino foi posto dentro de nós. Está bem claro isso? Então você vai encontrar nas cartas de Paulo muitas expressões assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Que agora nós estamos em Cristo, dentro, como se estivéssemos dentro de Cristo. Por exemplo, eu ligo para você, ô João, onde você está? Você fala assim, eu estou aqui em casa. O que eu vou entender? Que você está dentro da tua casa, guardado ali dentro. Tem um telhado sobre você, tem paredes, janelas, portas. Você está em casa, dentro da sua casa. O que é estar em Cristo? É que eu estou em Cristo, dentro de uma situação, dentro de um reino, dentro desse sistema chamado em Cristo. E aqui eu já encontrei a redenção e a remissão dos pecados. Então nós somos transportados, saímos do reino das trevas e fomos postos no reino da luz, em Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Firma a tua mente nisso, nós vamos trabalhar agora. Para que eu possa te explicar isso direitinho, vamos usar uma ilustração em Gênesis, lá na Velha Aliança, Gênesis capítulo de número 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Qual era o estado da terra? Estava toda pervertida. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Presta atenção. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então, quando o pecado entrou no mundo, afetou não só a raça humana, como todo ser vivente, os animais, as aves, os peixes, tudo ficou estragado. Você tem que ter compreensão sobre isso. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens,
Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Fazia uma arca de tábuas de cipreste, nela fará compartimento, e calafetarás com betume por dentro e por fora, deste modo farás. E agora Deus vai dar um plano de trabalho para ele. A terra estava toda corrompida, Deus vai pôr um fim no planeta, em todo ser vivente. Tinha um homem naquela geração que andava com Deus, que era Noé. Então Deus vai preservar a raça humana através de Noé. Então Deus dá um plano. Noé constrói uma arca grande, você vai usar esta madeira, este betume vai ser assim, 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 assim. Eu vou trazer um dilúvio e vou acabar com todo ser que respira nesta terra. Então constrói essa arca, e depois dela pronta vai vir um casal de cada espécie, de aves, de répteis, de mamíferos, dos que rastejam, e vai entrar na arca, e quando todos estiverem ali dentro, você fechar a porta, vai vir esse dilúvio, e vai destruir a todos, mas você vai estar ali na arca, você vai estar guardado de toda essa condenação. Vamos em frente. Vamos agora ler o capítulo 7. A arca já estava pronta, né? Disse o Senhor a Noé, verso 1, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração, né? Verso 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Verso 22. Tudo que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Para aí. Então, Deus deu a estratégia para Noé. Noé construiu a arca, os animais todos entraram lá. Quando ele e a sua família entrou na arca, tudo que estava ao redor dele sofreria a condenação de Deus, sofreria a destruição por aquela condenação que haveria de vir. Depois que isso aconteceu, veio 40 dias e noites de chuva, de dilúvio sobre a água, sobre a terra, encheu e destruiu todo ser vivente. Mas a arca flutuava sobre as águas. Veja bem, Noé está dentro da arca. Dentro da arca tem todo o sustento dele, Deus está guardando ele, nada vai se perder do que está ali dentro. Porém, tudo que está ao redor da arca está sofrendo uma condenação, sim ou não? Não está? Mas nenhuma dessa condenação que está vindo sobre o mundo até então, para destruir todo ser vivente, tem poder de chegar até Noé. Noé está no meio de tudo aquilo, mas ele está num lugar chamado arca, e ali no meio de tudo isso existe uma arca que é guardada pelo poder de Deus, e nada pode tocar nessa arca. Nada podia subjugar a arca, nada podia destruir a arca, nada podia afetar aqueles que estavam dentro dela. Você está enxergando isso comigo? Então, todo mundo está sendo condenado. Ele está no meio da condenação, porém tem um pontinho no meio de tudo isso que se chama arca, e é intocável, e não vai sofrer a condenação, e vai passar por cima de toda a condenação, e não vai ser destruída, e vai ser salva de toda a destruição. Tinha algum poder para destruir a arca? O diabo estava feliz da vida nesse tempo aí, né? Ele reinava, a cruz não havia acontecido ainda. O diabo tinha poder para trocar a arca? Não. O diabo tinha poder para trocar em alguém dentro da arca? Não. O diabo tinha algum poder para fazer mal para a arca? Não. Era indestrutível, a arca era indestrutível, os que estavam dentro dela eram pessoas guardadas pelo poder de Deus, e nada aconteceu nem na arca, nem naqueles que estavam dentro dela. Aconteceu alguma coisa de mal? Não. E eles prevaleceram, e Deus deu continuidade na raça humana através de Noé. Essa arca é um tipo disso, estar em Cristo. Cristo é a nossa arca do Evangelho, nós estamos dentro dele, libertos do império das trevas, transportado para o reino, no qual estamos no reino. Então Cristo é a nossa arca.
Nós estamos no mundo, no lugar de condenação, no lugar pervertido, mas estamos em Cristo nesta vida. E assim como tudo ao redor estava desmoronando, tudo ao nosso redor está aí também, mas eu estou em Cristo e nada pode me tirar de dentro da arca. Cristo é a minha arca da nova aliança. E não vai me afetar, e não tem poder de diabo, poder de estreba, poder de macumba, olho gordo, essas parafernálias que trouxeram da macumba para a igreja. Não, nada podia tocar na arca, e mesma coisa, nós estamos em Cristo eu estou na arca. E nada pode subjugar e tocar naqueles que estão em Cristo. Nós somos salvos, guardados pelo poder de Deus. O mundo está aí, as trevas estão aí. Nós estamos no meio disso, porém nós estamos em Cristo. E nada pode nos tirar de estar em Cristo. Você acredita nisso? Nós somos transportados e postos no reino. Então, recapitulando, alguém podia tocar em Noé? Não. Tinha algum poder de anjo, de demônio que podia fazer mal para Noé? Não. Tinha alguém que podia tocar nos filhos de Noé? Não. Tinha alguém que podia matar os animais? Não. Por quê? Porque Deus guardava pelo seu poder, aquilo era indestrutível. Então o Evangelho é uma coisa tão poderosa que nós somos transportados, postos em Cristo. E o Cristo é a nossa arca do Evangelho. Estamos guardados ali dentro. Nós não estamos preocupados com condenação, com morte, com desgraça. Pastor, eu posso sofrer um acidente? Eu estou nesse mundo, posso. Eu posso ter menos dinheiro, ficar super apertado? Eu posso. Isso não quer dizer que eu estou debaixo de maldição, gente. Eu sofro as mesmas coisas que a sociedade sofre, porque eu estou nesse mundo caído. Mas estou guardado pelo poder de Deus. Estou dentro da arca. Cristo é a nossa arca no Evangelho. Está bem claro? E como é que a gente pode entrar na arca, né? Então vamos começar a trabalhar agora. Ficou claro essa ilustração na tua mente? Está bem? Entendeu claramente isso? Entendeu? Nós estamos em Cristo. Então vamos começar a trabalhar. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Aliás, desculpa, capítulo número 4. 1 aos Coríntios 4, vamos ler versos 14 e 15. Vamos ver uma coisa aqui. A minha oração nesse momento é que todos que ouvirem esse arroz com feijão, essas simples palavras, lá pelas redes sociais, eles entendam isso. O entendimento deles sejam abertos. Os que aqui estão, e de todos os que vão ouvir e receber esta palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 14 e 15. Olha lá. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Agora vem a bomba, ó. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O que é ser gerado pelo Evangelho? Ser fecundado, ser gerado pelo Evangelho. Repare bem, o que é que vai me gerar em Cristo? O que é que vai me gerar dentro da arca? Vai me fazer existir ali dentro, guardado pelo poder de Deus. Paulo diz aos Coríntios que os coríntios eram salvos e foram gerados pelo conhecimento do Evangelho. Já expliquei para você o que é o Evangelho. Paulo fala em Romanos 1, 16, 17, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu vou ouvindo o Evangelho, aprendendo as cartas de Paulo, esse conhecimento vai me gerar em Cristo, vai me gerar dentro do Evangelho. Eu era cego, religioso, evangélico, não sabia nada, mas quando compreendi o Evangelho, nasci de novo, eu fui gerado, liberto de tudo e gerado dentro de Cristo, em Cristo, dentro da arca. Então, o meio de ser gerado, eu não posso ser, isso não pode acontecer se eu não conhecer o que é o Evangelho.
não tiver uma clareza, um conhecimento que é evangelho. Evangelho não é isso, aceita Jesus, aceitei, né? Não, agora que eu aceitei Jesus, agora eu preciso aprender o que é. Não é aceitar Jesus, é recebê-lo. Agora eu preciso aprender o que aconteceu comigo. Em que posição eu estou. Aonde? O que aconteceu? Então eu começo a aprender o evangelho para saber o que aconteceu comigo. Então eu vou sendo gerado pelo conhecimento do evangelho. Agora, a lei não tem poder para gerar ninguém, a não ser gerar escravidão. A velha aliança, os costumes judaicos, só pode gerar escravidão na vida das pessoas. Não vão gerar essas pessoas em Cristo. Então, repare bem como você mudou. Repare bem. Você estava na igreja, fazia as coisas, fazia campanha, fazia tudo isso. Mas um dia a palavra do evangelho chegou em você. Olha, eu repito isso sempre aqui. Esse conhecimento chegou. Quando esse conhecimento chegou aqui, você foi gerado, atraído por ele. É como se alguém pegasse e enfiasse a mão dentro do teu coração, desse uma puxadinha, ajustasse ele, você ficava em linha, né? Calibrado, né? Você foi gerado, você descobriu. E ao mesmo tempo você descobriu que aquilo que você estava fazendo não era. É ao mesmo tempo. Agora você foi gerado, então o evangelho vai constituindo a tua vida, gerando, você vai aprendendo e você vai descobrindo tudo que aconteceu com você. Porque só o evangelho tem poder de gerar uma pessoa dentro da arca, gerar a pessoa em Cristo. Então, como eu entro na arca? Fui gerado pelo evangelho, posto no reino e posto em Cristo. Está claro isso? Você já foi gerado pelo evangelho, sim ou não? Foi? Você está em Cristo? A arca estava lá, tudo estava sendo condenado ao redor dela. Mas nada podia... Ai, meu Deus, isso é tremendo. Nada podia tocá-la. Podia? Você está em Cristo, Cristo é a nossa arca. Tudo ao redor está sendo condenado. Assim como não tocaram em Noé, vão tocar em você agora? Você está numa aliança muito mais superior. Isso que aconteceu com Noé foi antes da lei, nem lei existia ainda nesse momento. Olha como é grande a salvação, olha como é grande o que Cristo fez por cada um de nós. Vamos para outro verso, vamos ver o que nós vamos encontrando na arca, né? Fomos gerados, Efésios capítulo número 2, vai um pouquinho para frente, 1º a 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 2, vamos ver o verso 10. A gente gosta do 8, né? Vamos começar no 8, né? Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Ai, que bálsamo ler isso, entender isso, que alívio, que refrescante, que prazer. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora, olha aqui o que Paulo fala a respeito de nós. Pois somos feitura dele, nós somos feitos por ele, você foi gerado por ele. Feitura dele, criados na arca, ó, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Quais são essas boas obras? Obras preparadas por Deus, não foram obras que eu produzi, não são obras que eu vou fazer. Quais foram as obras preparadas, já consumadas, feitas por Deus para mim andar nela? Primeira delas, a obra da justificação. Justificados. Segunda, a obra da salvação. Eu já fui salvo. Terceira, a obra da redenção. Já fui redimido. A obra da filiação. Sou filho de Deus. Eu vou andar nestas obras que Cristo realizou na cruz por cada um de nós. Eu fui criado em Cristo, nós nascemos de novo dentro da arca, nascemos de novo, estamos em Cristo, estamos dentro da arca, criados em Cristo, é a nova criação. Deus vem, essa velha criação condenada, tem pessoas chamadas ali dentro, ele chama e começa uma nova raça, uma nova criação de seres que somos nós, fomos criados em Cristo. A velha criação antes da cruz já está condenada e morta, não serve mais para nada. Mas depois da cruz surge uma nova criação.
E essa nova criação é isso que você é por dentro, o verdadeiro Filho de Deus no Espírito. Você é a nova criação. Deus começou uma nova raça. A primeira falhou, acabou com ela na cruz, começou uma nova raça. Os criados em Cristo, os criados dentro da arca. Vamos mais para frente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta. Tudo em Cristo, tudo em Cristo, tudo em Cristo, dentro da arca. Capítulo de número 5. Verso 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está aonde na arca? Em Cristo. O que essa pessoa é? Olha a nova pessoa aqui. É nova criatura, é nova criação. Olha o teu passado, aquilo que você era no passado. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, na arca, eu sou uma nova criação, eu fui criado em Cristo. As coisas velhas, todo o meu passado, aquilo que eu era, o que me escravizava, as coisas velhas se passaram, tudo aquilo foi tirado de mim. E eis que tudo se fez novo, eu sou uma nova pessoa, uma nova criação. Eu estou em Cristo, estou na arca, e aquilo que eu era não sou mais, aquilo acabou, morreu, não existe mais. Você é uma nova criatura, criatura livre, não está debaixo de escravidão, não está debaixo de maldição, o diabo não tem poder, não vai ser condenada, porque tudo na tua vida já foi pago na cruz, liberta do império das trevas. Isso que é a igreja verdadeira. Isso que é o evangelho da graça de Deus, é uma coisa poderosa. Você é uma nova criatura, olha aí dentro de você. Aquele que é nova criatura sabe, você já está novo aí por dentro. O entendimento fez você ficar novo aí, aconteceu. Então você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Caminhando, discorrendo a palavra agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, já estamos na segunda, volta um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 30. 1 aos Coríntios 1, 30. Agora, mas vós sois dele, olha, nós somos dele. De quem nós somos? Nós somos de Deus, mas vós sois dele dentro da arca, em Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus se tornou para nós da parte de Deus? O qual se nos tornou da parte de Deus, olha lá, sabedoria. Então Cristo é minha sabedoria. Olha a justificação aqui. Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha santificação e Cristo é a minha redenção. Então de quem nós somos? Nós somos dele, comprados pelo sangue dele, adquiridos pelo sangue dele. Nós pertencemos a ele em Cristo, na arca. E o que Cristo se tornou para cada um de nós? 4 coisas: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, né? O que é se gloriar, né? Se gloriar em si mesmo é, bom, eu sou bom, eu sou melhor, eu posso, eu sou o cara, eu sou a bola da vez, eu sou, isso é se gloriar em si mesmo. Mas nós não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos em Cristo. Jesus me salvou, glória, Jesus me libertou, Jesus é minha sabedoria, minha redenção, a minha santificação. Eu estou na arca, estou salvo, liberto, filho de Deus, uma nova criatura. Eu me glorio em Cristo, Ele é a nossa glória, a nossa alegria, não em nós mesmos. Nós somos dele para sempre. A igreja de Deus, está lá em Atos 20, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Você foi resgatado a preço de sangue, derramado na cruz do Calvário. Você é dele para sempre. Onde eu encontro isso? Dentro da arca, em Cristo. Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. O único lugar que o véu é removido, capítulo de número 3, verso 14. O véu é removido.
Esse capítulo 3 está falando do fim da lei, que a lei era o ministério da morte, era o ministério da condenação, que nós estamos no ministério do Espírito, né? E ele vai falar, vou ler desde o verso 12, 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Agora, olha aqui, verso 14. Só em Cristo, só no Evangelho que o véu é retirado. Quem não entrou ainda no Evangelho, está na velha aliança, tem o véu. Não adianta. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, os que estão só no Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo, na arca é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Olha o finalzinho do verso 14. Não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Então, quando eu entro em Cristo, eu sou salvo, eu estou em Cristo, o véu é retirado. Então, por isso que você não entendia nada na nova aliança, não gostava das cartas de Paulo, não entendia o que era evangelho, mas quando você foi salvo, posto na arca, o véu foi retirado. O véu da lei, das pregações do Velho Testamento, todas aquelas coisas erradas todas. Agora o véu foi retirado e foi revelado a você. Cristo, que é estar em Cristo, que é o Evangelho. Tudo isso acontece aonde? Dentro da arca. Cristo é a nossa arca. O dilúvio está aí, e vai levar tudo. Mas quem está em Cristo está salvo, está na arca, está sem véu. O véu foi retirado. Mais um pouquinho, mas vocês vão ter paciência. Eu vou pular algumas coisas aqui. Agora vamos o que a gente canta aqui. Vou cantar. Já não há condenação para quem em Cristo está. Já não há condenação para quem em Cristo está. Olha que lindo. Não estou sob a lei, mas debaixo da sua graça. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Verso 1. Agora, pois, olha lá. Já nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão na arca. Para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, que vem pelo Evangelho, em Cristo, na arca, me livrou da velha aliança, da lei do pecado e da morte. Então, por que não há mais condenação? Porque o verdadeiro crente nunca vai perder a salvação. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está na arca, quem está em Cristo. O véu foi tirado, os pecados foram removidos, a dívida foi paga. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por quê? A lei da vida, que veio pelo Evangelho em Cristo Jesus, me libertou da velha aliança, me libertou da lei do pecado e da morte. Tudo foi condenado em volta de Noé. Mas ele foi? Não foi, porque ele estava na arca. Tudo vai ser condenado ao nosso redor, mas nós não vamos ser e não vamos perder a salvação nunca. Por quê? Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, transportados, postos em Cristo. Efésios capítulo de número 1, verso 3, e diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gozado, Paulo ainda fala
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, que nos tem abençoado ou nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em qual nível? Nas regiões celestiais, dentro da arca, em Cristo. Assim como dentro da arca tinha mantimento, tinha o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a glória de Deus estava ali, guardava cada um deles, né? Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, dentro da arca, em Cristo. Então todas as bênçãos que precisamos, tudo que Deus tinha que nos dar, já nos foi dado em Cristo, dentro da arca. Agora, na nossa mente, bênção assim, eu estava com dor, sarou a dor, eu estava com pouco dinheiro, são só bênçãos materiais, coisas do nosso dia a dia, que as pessoas andam atrás de Deus por isso. Agora, Deus já nos deu todo o universo, os mundos que Ele criou, as riquezas celestiais, que não é coisa aqui da terra, a vida eterna, um corpo glorificado que vamos ter. Ele já abençoou com tudo o que precisamos, além da nossa imaginação, nas regiões celestiais em Cristo, na arca. Agora vai chegar o dia que nós vamos entrar lá e tomar posse de tudo isso. Então você é um abençoado. Você é um abençoado. Pastor, meu carrinho tem 10 anos de uso. Você é um abençoado. Pastor, eu estou com o sapato mais 5 anos. Esse meu aqui deve ter isso também. Sou abençoado. Não é? Sim ou não? Sim. Meu carro está velhinho, aí sou abençoado. Vou gastar um dinheirinho a mais para manter ele. Entende? Você não é medido se você tem roupa cara ou roupa barata. Se o teu carro é novo. Se você puder ter um novo, amém. Você não está debaixo de maldição por ter um carro de 10 anos útil para você. Você não tem condições de comprar um mais novo. Você não está debaixo de maldição. Pastor, eu não tenho a casa própria. Você não está debaixo de maldição num país como esse. Para se ter uma casa própria é dificílimo. Poucos que conseguem. Fala a verdade. O sistema de financiamento, você vai pagar uma casa 30 anos, vai pagar 3 casas. Vão te tomar, e se der mancada, até a tua entrada, tudo que você deu, você vai perder, se deixar de pagar. Os caras levam tudo, não é? Eu não consigo ter uma casa própria, eu demorei 15 anos trabalhando, juntando fundo de garantia, trabalhei 15 anos para conseguir ter a casa própria. Ainda tive que dar meu carro, meu telefone, tudo que tinha para não entrar em dívida. Trabalhei muito. Tem gente que conseguiu com mais facilidade, mas não é porque você não tem casa própria, você está debaixo de maldição. Esse evangelho da prosperidade é uma farsa. Se fosse assim, todo mundo tinha que estar rico. Quanto tempo você está na igreja? 15 anos. Então você tinha que ser milionário. Está 15 anos na igreja e não ficou rico ainda? Ainda não tem empresa, de acordo com o que eles falam, então você é um fracassado. O evangelho, mas não é, meus irmãos. A maior parte do povo de Deus não é rico. Fala a verdade. Quem tem aqui vários milhões aqui? Você pode ter algumas coisas, mas quem aqui tem 10 milhões guardados na poupança? É difícil ter 1 milhão? É tão difícil ter 1 milhão. Imagine 10. Só se fizer um jogo na loteria e ganhar. Porque no trabalho mesmo você vai suar a vida inteira, vai ser difícil. É ou não é? Não estou debaixo de maldição, mas que Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele já me abençoou. Lá eu sou rico, lá eu sou milionário. E aqui na terra eu vou prevalecer diante de todas as adversidades dessa vida, porque eu estou em Cristo. Noé prevaleceu diante da condenação do mundo caído. Nós vamos prevalecer diante desse mundo caído que nós vivemos. Agora, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, voltando aos Coríntios, verso 14. Olha que coisa linda. Graças, porém, a Deus. Paulo, imagina aquele apóstolo com essa visão toda. Ele devia acordar pela manhã, graças. Ele via a abundância do Evangelho, a grandeza do Evangelho. Ele via o poder do Evangelho, ele tinha a revelação do Evangelho. Ele foi até o 3º céu, ele ouviu palavras inefáveis. Então,
ele não está assim, graças porém a Deus, né? Ele está com alegria. É um homem que tem alegria, que tem prazer, que enxerga. Ele devia estar assim, graças a Deus, graças, se expressando, levantando a mão, com um sorriso, coração cheio de fé. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, na arca, olha lá, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que Paulo está dizendo? Não interessa, nós estamos nesse mundo, mundo condenado, mas nós estamos em Cristo e Ele vai nos conduzir em triunfo. Não sou eu que vou me conduzir em triunfo, não é o meu esforço, não é a minha sabedoria, não é o meu jejum, não é o meu dízimo, não é a campanha, não é monte, tudo isso é uma falácia, é uma mentira. Deus vai me conduzir em triunfo, Deus vai me conduzir em triunfo por toda essa vida e por fim a vida eterna. Sempre Ele vai me conduzir em triunfo. Eu já passei coisas terríveis, já passei situações que não tinha uma moeda de 10 centavos no bolso, passei com criança pequena, mas Ele me conduziu em triunfo em tudo isso, até os dias de hoje. Já passei, por causa de igreja, muitas adversidades, pastor passa adversidades, mas Ele me conduziu em triunfo até o dia de hoje. Já passei de tudo, Ele me conduziu em triunfo e você também, e você vai triunfar, porque Ele é que te conduz em triunfo. Não tenha medo da situação, não fique impactado com essa mentalidade maligna do mundo, não fique olhando esse falso evangelho, olhe para a graça de Deus, Ele vai te conduzir em triunfo. Vai te conduzir em triunfo. Ó, graças, porém, a Deus, que Ele sempre nos conduz em triunfo. E tem outra coisa lá, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que é uma fragrância? É um bom perfume, é um cheiro bom. Então ele fala que Ele espalha o bom perfume através de nós. O que é o bom perfume que você pode espalhar? Quando você fala do Evangelho, fala da graça, dá o versículo para uma pessoa, manda um videozinho desse, tem sabedoria no relacionamento com as pessoas, entende? Tente injetar o Evangelho da graça de Deus na mente de alguém. Isso é o bom perfume. Quando você fala a verdade, sai o bom perfume, a fragrância de Cristo para todas as partes. Nós cheiramos bem, nós cheiramos o Evangelho, de nós sai uma fragrância, um bom perfume. Quando você fala a verdade, é o cheiro de Cristo, a fragrância que Ele faz exalar para todos aqueles que vão ouvir e receber. Olha lá, verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Olha a diferença, para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Agora Paulo ele chama a atenção aqui, porque, presta atenção, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus virou um mercado agora, tudo que você quer de bom, vai lá. Só pregam essas coisas. Mercadejar a palavra de Deus é fazer da palavra de Deus um meio de você ganhar dinheiro, é negociá-la a preço de custo por alguma coisa. Então ele diz, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, na arca, é que falamos na presença de Deus com sinceridade. Sinceridade de onde? Que vem da parte do próprio Deus. Então Ele vai nos levar em triunfo. Eu sei que de vez em quando vem na tua mente, essa mente caída, nossa, estou passando isso, nossa, poderia ser aquilo. Vem aí, porque a nossa mente tem um reflexo negativo que nós herdamos de Adão, que a tendência dela é ficar mais presa naquilo que é negativo, que traz sofrimento, né? E deixar um pouquinho a verdade da palavra de Deus de lado. Eu sei que você atualmente produz isso, mas quando isso vem, isso não é a verdade. A verdade é que nós estamos na arca e vamos ser levados a triunfo. É Ele, o poder dEle é que vai me levar em triunfo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Entende isso ou não? Então vamos terminar em Colossenses, capítulo 1, o mesmo verso 13 e 14. Olha a grande obra. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou
nos libertou. Nos libertou de onde? Já libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino, em Cristo, o reino do Filho do seu amor, a nossa arca. E o que eu encontro no reino? Vamos falar isso semana que vem. No qual temos a redenção, fim de toda a escravidão, e a remissão, a retirada de todos os pecados. Nós já fomos transportados, estamos na arca. Fala assim, amém. Recebe essa palavra de hoje? Amém. Vamos ficar em pé e vamos terminar. Vamos orar. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, queremos te adorar em espírito e na verdade, Senhor. Adoração profunda, adoração em espírito e na verdade, que é o Evangelho, com conhecimento da verdade. E te adoramos profundamente, queremos pedir, aonde esta palavra simples chegar, Senhor, que ela alcance o coração dos chamados, que a mente da pessoa seja iluminada, o conhecimento, o entendimento seja iluminado, Senhor. Nós sabemos que essa é a tua vontade. Portanto, nós cremos que o Senhor responde a oração e assim será. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.